Bom dia, pessoal. Tudo jóia? O almoço está chegando e eu vou seguir a orientação do meu irmão Adelmo. Ele sempre me falou o seguinte: para você agradar uma plateia, você tem que falar bem e falar pouco. Se falar bem pouco, nem precisa falar tão bem. Então, garanto que eu vou falar bem pouquinho para poder a gente seguir direto aí para o almoço, tá jóia? Prazer estar aqui, né? Uma satisfação. E depois das palestras da manhã, cada hora que o doutor Carletti falava uma formação dele, eu ia ficando mais pequenininho assim, né? Porque ele é médico, enfermeiro, doutor advogado, policial, bombeiro e tudo mais. Mas eu queria impressioná-lo, eu queria dizer que eu sou datilógrafo. Então, eu sou bombeiro militar e eu vou falar um pouco disso aí para a gente chegar nessa história, né? Essa aqui é a minha família, eu sou filho do seu Antônio e da dona Zica. Nas fotos ali do seu Antônio, ele está sempre escondendo o braço direito. Por que o seu Antônio está escondendo o braço direito? Porque aos 8 anos de idade, o seu Antônio, trabalhador que já era, estava lá na roça, trabalhando na roça, e foi picado de cobra na mão direita. E picado de cobra na mão direita, qual foi o socorro que deram a ele na Minas Gerais nos anos 1940 e poucos? Fizeram um torniquete aqui na altura do braço, né? Era o melhor socorro possível, era a melhor informação possível. E com esse socorro que foi dado a ele, passaram-se as horas, passaram-se os dias, e aquilo que era feito com a melhor das intenções, obrigado, Juliano, com a melhor das intenções, acabou custando a ele uma amputação de um braço. Naquela minha primeira infância ainda, a gente assistia os heróis da televisão. E tinha um episódio lá do Super-Homem, ele fez o mundo voltar ao contrário, o tempo voltar atrás. E eu, naquela minha juventude, aquela minha ingenuidade, pensei assim: será que se eu conseguir voltar o mundo ao redor, se eu fosse o Superman, né? Voasse, ajudasse as pessoas ali, eu conseguia fazer o mundo girar ao redor e chegar naquele dia que meu pai foi acidentado e ajudá-lo. Porque as pessoas não sabiam o que fazer, ou melhor, sabiam o que fazer, mas não tinham o que a doutora Daniela acabou de falar, treinamento contínuo, né? Era a melhor informação. Então eu cresci sempre com esse pensamento ali infantil. Chegou uma hora que eu ouvi falar dos bombeiros, como o doutor Carletti falou, vi aquela viatura chegando assim em algum lugar, cheio de luzes piscando, né? Eu falei assim: olha, está aí uma oportunidade de ajudar as pessoas. Quem sabe, sendo bombeiro, eu consigo ajudar. E o bombeiro é uma instituição que é muito bem quista pela população, todo mundo admira, e por aí eu entrei nos bombeiros. Essa aqui é a foto do meu primeiro dia no Corpo de Bombeiros. A partir desse dia, minha mãe ficou muito feliz, porque tentar me mandar arrumar o quarto de manhã já não era tarefa só dela mais, mas no quartel tinha que arrumar o quarto de manhã, tomar toda aquela cautela. E a gente vai vendo que, mais do que mudar o mundo, conseguir arrumar o próprio quarto já é um grande desafio para quem tem filhos aqui, para quem já foi adolescente aqui, sabe como é o desafio da gente tentar fazer as coisas mínimas antes de tentar fazer o máximo, né? Ninguém consegue correr antes de conseguir engatinhar, andar e tudo mais. Então, ali já foi um grande choque de realidade. O tempo passou e eu fui, então, tentando ali buscar o meu caminho no Corpo de Bombeiros. Quis Deus que eu fosse lá ter contato com algumas atividades. Estive lá nas áreas remotas, como a doutora Daniela falou, a caverna é uma das áreas remotas, porque o socorro chega quando é possível, se é possível, aonde é possível, e a hora de ouro, tudo fica esquecido. Mas aí, buscando então encontrar o meu caminho numa instituição tão grande, eu fui para a aviação. Aí lá, eu não era o super-homem, mas eu era pelo menos o motorista da equipe que podia lá salvar vidas. Então isso foi uma realização profissional muito grande. Então essa é a minha trajetória no Corpo de Bombeiros, além de ser datilógrafo, viu, doutor? Essa é a minha trajetória. Mas o que nos traz aqui, pessoal, é a gente falar desse evento. Vou falar sobre situações de emergências complexas. E emergências complexas são um conceito ainda em construção, que da mesma forma que áreas remotas, a gente sempre pensa na Groenlândia, na Noruega, na Antártida, na Estação Espacial, Minas Gerais tem muitas áreas remotas. Eu confirmei agora na palestra da doutora Daniela que eu já fiz muitos resgates em áreas remotas. Basta estar a mais uma hora de distância, basta estar a mais de 5 quilômetros. O que mais tem no Brasil é área remota. A gente não precisa ir para... Talvez na Groenlândia não vai ser tão remoto quanto algumas áreas do Brasil.
E aqui nós temos colegas que já passaram apertos, com certeza, em razão disso. Nós vamos falar dessa emergência aí, que vou tentar explicar o que pode servir para várias. E a gente vai ver pessoas aqui, ó. Um carro, pessoas aqui, parecem formigas tentando correr. As pessoas cercadas, a onda de lama vindo muito rápido, com muita força. Meu Deus do céu! São imagens assim chocantes, porque são imagens reais do acontecido. As questões que envolvem isso estão sendo ainda estudadas. Até hoje não se tem uma correta noção de pormenores. A gente sabe disso, né? 272 pessoas perderam a vida. E Brumadinho era uma cidade como essa aqui, uma pequena e pacata cidade lá da área central de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, e era muito conhecida por esse museu, que é o Museu do Inhotim. Quem não conhece, vá conhecer, porque é uma joia brasileira, museu a céu aberto, incrível. Até então, a partir daí, quando você diz assim, ó, eu moro em Brumadinho, qual que é a segunda pergunta? Você conhece alguém? Como é que foi? Então as pessoas foram vitimadas também dessa forma, né? Não só por terem sido atingidas. E o que a gente encontra em situações de ocorrências complexas, situações extremas como essa? A população está ali, atordoada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, deambulando, perdida, e aquela nuvem de tristeza sobre o local. São áreas grandes, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, quando acontecem acidentes de massa com aeronaves, com ônibus, incêndios florestais também. Então, várias situações, a gente vai ver as pessoas assim, ó, sem saber o que fazer. Muitas vezes ali, o local de trabalho estava afetado, ela não tinha mais onde trabalhar, a sua casa. O local de moradia dos socorristas pode ter sido afetado, como foi no Rio Grande do Sul ano passado. Então, até a estrutura de resposta do Estado, estrutura pública, está comprometida. A casa do policial, a casa do bombeiro, a casa do médico, a farmácia, o hospital, a padaria, tudo está afetado. E como lidar, então, numa situação como essa? O que se faz? A gente vai ao resgate, vai fazer o que é possível. Só para entender a dimensão do que foi essa, o que está em azul lá no alto é onde havia barragem. Isso aí é uma avaliação da variação de altitude. Então a barragem em azul, ela perdeu altitude, e o que está em vermelho foi ganho de altitude. Da ponta de cima até a ponta de baixo são 10 quilômetros. A gente vai ver várias situações ali onde você tem residências próximas, bairros aqui residenciais, áreas rurais, áreas industriais. Então, uma ocorrência extremamente complexa nesse sentido. Várias ocorrências que nós chamaríamos individualmente, cada uma delas, como ocorrências complexas. E quantas eram? Inúmeras simultaneamente. É o que nós temos aí nesses cenários que eu mencionei, como teve no Rio Grande do Sul, com certeza. Naqueles pontos em vermelho, nós tivemos ali coisa de 16 metros de lama que ficou acumulada. Para a gente ter uma referência, um pé direito de 3 metros, menor que esse aqui, nós estamos falando aí de 5 andares de lama depositada. E quantas pessoas desaparecidas no primeiro momento? Mais de 1.000. Era a primeira informação. É assim que a gente vai para a ocorrência, né? Então, é uma ocorrência complexa também nesse sentido. As informações, elas estão desencontradas. A falta de informação, o desencontro de informação, a imprecisão da informação faz parte da emergência. Jamais a pessoa tem 60 quilos, né? Não existe vítima de 60 quilos. Não existe. Todas têm mais de 100 quilos e tem algum outro problema. E isso faz parte. Nesse caso aqui, quando é acidente de massa, as coisas ficam muito amplificadas. Então eram 10 milhões de metros quadrados, 400 quarteirões mais ou menos afetados diretamente, nesse cenário que a gente falou, com 10 quilômetros de extensão. E o que a gente faz numa situação como essa? A gente percebe, quando a gente chega na emergência, algumas coisas são fáceis de ver, né? De ver o caos. O caos está fácil de perceber. Todo mundo vê o caos.
A gente vê o risco também, é fácil de perceber o risco. Mas tem algumas coisas que a gente olha e fala assim, tá esquisito esse negócio. Será que é assim mesmo? A falha de comunicação, e ele está escrito errado, é de propósito, para a gente perceber que a falta de comunicação, ela é característica das emergências, quaisquer que sejam elas. Imagina um ambiente como esse, vasto, com pessoas civis, militares, altos e baixos, gordos e magros, controlados ou descontrolados, com vários perfis diferentes, com várias formações diferentes, interagindo naquele ambiente caótico, aquela temperatura. Imagina a temperatura desses ambientes, temperatura emocional que eu digo. Isso é um grande problema. A doutora mencionou, 80% das emergências são psicológicas, emocionais, tem essa influência. Aqui isso se repete, porque as pessoas estão ali atordoadas, estão fora da sua condição normal de trabalho ou de convivência. Então a gente precisa estar atento e entender que a comunicação é um grande problema. Quando eu digo assim, doutora, tem uma pessoa que está chocada, ela vai pensar uma coisa. Se eu falar assim com o eletricista, ele está chocado, ele vai entender outra coisa. E para um psicólogo, uma outra coisa. Então, a gente tem que entender. E se eu disser assim, doutor, eu preciso que o senhor me consiga, por favor, mais 2 autobombas. Aí você vai falar assim, mas o que é isso? É um carro cheio de bombas? Para quem é bombeiro, é um carro de bombeiro, com tanque e uma bomba d'água para jogar água. Mas se eu estou naquela correria e falar assim, preciso de uma autobomba agora, vai sair todo mundo correndo, talvez. Né? Então você diz assim, olha, cuidado com o fio de alta tensão. Na aviação a gente fala assim, né? Essa brincadeira. Aí alguém escuta e fala assim, feito a velha surda, com o filho da dona Conceição? Essas trocas de informação, elas são muito críticas. E imagina a quantidade de informação trocada. Então, na aviação, por exemplo, a gente tem a cautela de não falar o número 6. A gente fala meia dúzia, para evitar. Na aviação, a gente não fala positivo. Porque naquele conflito da ocorrência da emergência, a gente aperta o PTT, o botão, e só escuta do lado de lá assim, tio. Ah, eu posso cortar a corda aqui? Posso levar na alimentação? Tio. O que é o tio? É positivo ou é negativo? Então a gente fala negativo. E quando vai confirmar, a palavra é afirmo. Isso é um pequeno exemplo de várias situações. Eu vou falar uma outra também numa situação dessa. Nós estávamos lá num resgate lá em Belo Horizonte. Tinha até uma jornalista a bordo para acompanhar o nosso resgate aéreo. E entrou uma ocorrência dizendo o seguinte, acidente com a vítima presa entre ferragens a 1 quilômetro antes da Ponte Preta. Decolamos, na maior emergência possível, voa daqui, voa dali, procura, nada, e era um ponto conhecido. Daí, algum tempo, a gente tentando confirmar, quando a central conseguiu confirmar, ela falou assim, olha, não é 1 quilômetro antes da Ponte Preta, é 1 quilômetro antes da Ponte Estreita, que era outra região. E tinha gente, de fato, presa entre as ferragens. Então, a cautela, o cuidado, o zelo com a comunicação é um dos fatores importantíssimos em ocorrências complexas. A maneira de falar, a forma de falar o alfabeto, a forma de dar referências. As referências são como? Graus, minutos e segundos? Ou graus, fração de minuto, fração de segundo? Como é que é isso? Se for uma coisa grande, tudo bem para encontrar. Mas conforme o tipo de referência, pode causar um problema muito grande. Aí nós estamos indo na cachoeira, no córrego Dantas, ou é no córrego das Antas, que é outra região. Tem inúmeros casos de confusões causadas. Eu vou falar um engraçado aqui, para descontrair, né? Um colega estava de plantão no serviço e de repente entrou às 3 da madrugada, uma ocorrência gravíssima. Ele foi então, tocou todas as sirenes, acendeu todas as luzes, o quartel ficou em polvorosa, saiu todo mundo correndo, uma ocorrência gravíssima, onde havia um acidente com vários corpos espalhados pela pista. Daí a pouco, passa o tempo, as viaturas na estrada, ele consegue confirmar com a pessoa, aí ele tinha entendido errado. Era um acidente grave, com um caminhão, e havia vários porcos espalhados pela pista. Isso é verdade. Então vocês imaginam a quantidade de gente que pode ter ido passando risco, correndo, pulando quebra-mola, andando, para poder atender uma emergência. Então é muito importante clarear os pontos que sejam de fato cruciais, para evitar da gente colocar as pessoas em enrascadas que não sejam necessárias. Então o que a gente faz quando a gente está
numa situação como essa? É executar o nosso melhor treinamento, a nossa melhor capacitação. Nós vamos fazer aqui hoje, vai servir para amanhã, para a semana que vem, o que a gente puder treinar ao longo da semana, e aí vai. Então, cada qual fazer o que faz de melhor. O bom socorrista, socorrer, o bom motorista, dirigir, o bom funcionário administrativo, fazer a sua tarefa, então fazer aquilo que a gente faz de melhor. Com esse foco, o que nós fizemos lá então em Brumadinho, saturar o ambiente, porque era uma área muito desconhecida. Então bastava andar pelo lugar para fazer alguns resgates. 192 pessoas foram resgatadas com vida nas primeiras 24 horas. Cuidar da segurança, dimensionar o problema, dimensionar o tamanho da ajuda que vai ser necessária. Organizar e entender melhor. Entender melhor. Então não eram 1000 pessoas desaparecidas, eram 800, esse número foi caindo. 600, 400, 500, 300, e não que isso seja pouco, mas é muito diferente buscar 1000 ou buscar 270. E solicitar o apoio na medida que a gente de fato precisava. O que a gente faz então em situações como essa, eu vou falar basicamente, todo mundo aqui acho que já sabe, eu dividi funções. Então a minha caixinha era essa daqui, ó, controlar as buscas. Apenas as buscas. Eu garanto que apenas as buscas não bastante coisa. E havia mais gente envolvida em outras atividades. Comigo lá tinham mais de 500 bombeiros fazendo buscas em campo. Então essa logística para ter 500 pessoas é gigantesca. Era impossível que eu zelasse por isso. Então é importantíssimo controlar, fatiar as responsabilidades, ter um fluxo definido. E se for treinar na hora da emergência? Impossível, né? Então esse treinamento, é claro, ele é prévio. A gente faz aquilo que está treinado. Então fatiar funções é importante. Quantas pessoas ou quantos recursos eu consigo controlar? Entre 5 e 7, os manuais já nos dizem. 8 recursos, divide, põe mais alguém para controlar. Bom, lá nós dividimos então, isso aqui é importantíssimo, uma base política e uma base operacional. Uma base onde havia as primeiras autoridades, desde o presidente da República até autoridades locais, que ficavam na área urbana da cidade, sem interferir com a nossa operação. Porque a presença desses personagens aqui é um problema. O presidente vai na área, você tem que pegar um helicóptero, limpar o helicóptero que estava fazendo resgate, limpar o helicóptero, prepará-lo, deixar uma equipe por conta, montar toda a estrutura para recebê-lo, para explicar, para tirar foto à imprensa. Aí você pode perder vida que está lá precisando de socorro, uma porção de coisas. Então esse ambiente aqui, ele é extremamente político. Aqui cada um enxerga a sua prioridade. Para o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, qual que é a prioridade? Restabelecer energia elétrica, por óbvio. Para o presidente da Petrobras, é restabelecer o petroduto que estava lá afetado. Para todas as autoridades ali, era a sua prioridade. E qual é a maior prioridade? Qual é a maior prioridade? Nesse caso, a vida. Então o bombeiro tomou ali a direção, o protagonismo naquele momento da operação. E assumir o protagonismo em situações como essa, todos aqui já devem ter vivenciado isso, não é fácil, mas na nossa base operacional, nós estávamos lá, de certa forma, blindados. Então, do lado de lá, na base operacional, eu e o Coronel Ângelo nos revezávamos semanalmente. Nós éramos os mais antigos. Em termos militares, são aqueles que têm a maior patente. Por que disso? Para que nós pudéssemos ter controle sobre o que estava fazendo lá. Porque havia muito assédio de muita gente querendo interferir. Aí, se você for um desses, não vá naquele ambiente. A sua presença talvez não vá ajudar. Você pode ir de uma forma muito organizada. Nós tínhamos um helicóptero que está lá, que a gente chamava de Uber. Era para fazer esse tipo de serviço, turismo de desastre. Muitas pessoas vão lá, além das autoridades que precisam ir. É claro que situações complexas exigem uma dose de atenção a outras entidades, a imprensa, por exemplo, e a várias outras. Isso tudo tem que ser coordenado. Então nós tínhamos lá 30 e tantos helicópteros. Qual o serviço que ele fazia? Mostrar o local, né? Fazer um voo mais tranquilo, com a aeronave ela de manhã já ficava limpa, organizada, e não feito as outras, suja de lama dos pés à cabeça. Então, se for claro, isso aqui é importantíssimo. Qual manual que tem isso? Nenhum manual tem, aquele anterior, né?
Obviamente, uma mínima organização do cenário, por ideal que tivesse uma área de entrada, uma área de saída, local de descontaminação, mas eram 400 quarteirões de área afetada numa área urbana, então foi bastante complexo fazer isso. Para isso, meus amigos, eu vou passar rapidamente aqui para mostrar o seguinte. Equipes de salvamento aquático, várias. Dividimos as funções. Equipes de buscas com cães, várias. Tivemos 24 equipes simultâneas. A maior e a melhor e a mais eficiente ferramenta de busca e salvamento em situações como essa é o faro do cão. Não tem nenhuma ferramenta que o homem tenha inventado que substitui. Após a primeira semana, tudo que a gente encontrou era muito guiado pelo faro dos cães, a ponto de contratarmos através da empresa perfuratrizes para que os gases mais profundos pudessem chegar ao faro dos cães. Para que a gente então mobilizasse uma estrutura gigantesca, porque os cães tinham dito, aqui há o que procurar. Porque não foi uma busca feita, como a gente diz, uma agulha no palheiro. Não foi uma busca aleatória, ela foi guiada. Muito do que foi guiada foi pelo faro dos cães. Então nós identificamos que ali, então, era aquela nossa maior ferramenta, a nossa maior fonte de sucesso. E assim nós fizemos. Equipes de busca terrestre, não exatamente terra, né? É isso aí, mas eram equipes de busca terrestre. Montamos um corredor gigantesco de descontaminação. Qual tipo de contaminação vocês imaginam que tem num ambiente como esse aqui? Inclusive contaminação biológica. Até essa tinha, dos esgotos que tinham sido rompidos, instalações sanitárias, etc. Mas havia, depois de 15 dias, a notícia de que havia uma cápsula radioativa desaparecida. Isso não se confirmou, mas quando essa notícia chegou, a alma saiu do corpo de todo mundo, voltou, porque já tínhamos lá na lama centenas de pessoas fazendo o serviço. Mas é o que nos é dado a fazer. A gente precisa encarar esse tipo de desafios, tem que estar na nossa balança ali. Mas a contaminação, então, ela era gigantesca, desconhecida, nós tentamos criar protocolos ali ao longo da ocorrência para saber como é que a gente podia safar dela. Atenção à saúde humana, então havia lá, da mesma forma que o risco era grande, a empresa proveu tudo aquilo que nós demandamos. O que nós não tínhamos lá? O que nós não pedimos. Isso não é nenhum mérito da empresa, é uma obrigação dela, mas nós pedimos tudo. Então havia lá emergencistas 24 horas, com ambulâncias 4x4, uma estrutura muito grande que foi sendo melhorada ao longo do tempo para que a gente tivesse a melhor condição possível. Atendimento à saúde canina, os nossos heróis de 4 patas ali, então, eles se machucavam todos os dias, todo dia tinha um cachorrinho machucado, porque eles saem andando em cima daquela, né, dos escombros, não aceita nenhum tipo de EPI, porque senão ele se distrai. Então eles se machucavam muito. Então eles eram atendidos todos os dias, ao início e ao final do turno, por veterinários e os seus guias, tratados com shampoo para cachorro, tudo específico para cachorro. Então isso foi um atendimento VIP, porque eles realmente contribuíram demais. A equipe da Força Aérea esteve lá ainda no segundo dia, montaram uma frequência aérea específica para aquela área, para evitar que outras aeronaves fossem lá bisbilhotar ou interferir naquilo que poderia ser a diferença entre a vida e a morte de pessoas eventualmente soterradas. Então manter o silêncio, manter o controle era muito importante. E eram 35 aeronaves operando simultaneamente. Nesse ambiente, num campo de futebol, tínhamos lá 11 ou 12 equipes aéreas trabalhando simultaneamente. Ninguém trombou em ninguém, não teve acidente aéreo, não teve nada mais grave, mas havia uma preocupação muito grande. Então, integrar os protocolos, aquele treinamento prévio que eu falei, padronização de condutas é fundamental. E ali funcionou. Aí eu vou defender aqui o helicóptero Esquilo, que parece um Lego, é uma excelente aeronave. E a maioria delas, né, eram essas aeronaves que são de porte médio, que trabalhavam lá de maneira contínua, num espaço muito pequeno, e as tripulações aéreas fizeram sim uma organização muito bacana do seu cenário. Equipes para fazer serviços onde não era possível por conta de meteorologia, então o drone fazia uma série de serviços. Equipes para prender pilotos de drone que estavam lá interferindo com a operação.
Então isso acontece, né? As pessoas estavam lá para fazer imagem, sabe-se lá para quê e por quê. Então foram 16 prisões de pessoas que estavam entre 35 helicópteros voando seus drones de forma irresponsável, colocando todo mundo em risco. Equipes para resgate de fauna. Então, esses pequenos bovinos aí, eles atolavam, você resgatava e levava, daí a pouco eles voltavam, até que a área fosse cercada. Então havia equipe só para resgate de fauna. Equipe só para a segurança, e a área, como eu disse, o perímetro gigante. Medicina legal e perícia talvez tenha sido o pior dos serviços dentre todos aqueles que foram feitos lá, que foram recebidos todos os tipos e as condições de corpos e segmentos corporais. A maioria desses que estão de macacão branco aqui, voluntários. Aí, bom, logística, imagina o tamanho dessa logística, para que tivesse o capacete, tivesse os macacões de neoprene, porque afinal de contas era rastejando o tempo todo. Nós conseguimos acabar com todos os macacões de neoprene do Brasil, acabou todo o estoque brasileiro, as camisas de segunda pele também, UV, afinal de contas a turma ficava lá o dia inteiro exposta ao sol e ao calor, e aquela coisa toda, esgotamos também no Brasil. As operações é a parte que eu estava mais afeto ali, que era tentar organizar aquelas situações. Aí eu faço aqui um relato pessoal. Você decidir aonde os colegas vão trabalhar não é uma tarefa fácil, porque afinal de contas havia outras barragens que podiam estourar, que podiam trazer outros problemas ali e até trazer risco à vida de todos eles. E então isso não é uma tarefa fácil, que nos causava muita angústia, e em nenhum momento a gente viu nenhum colega se recusar de fazer o trabalho nas condições até muito, sempre tem um risco. Médio, alto, altíssimo, crítico, catastrófico, você pode inventar os nomes que você quiser, mas o risco era sempre muito presente em todas as atividades. Nós começamos do básico, nós começamos com um mapa de papel com post-its, num devaneio, achando que cada post-it daquele ali, que a gente trocasse de cor, seria uma área que já teria sido vistoriada e liberada, vamos para a próxima. Isso não durou 24 horas, essa certeza. A gente percebeu que havia muitos desafios a serem vencidos. Muito do nosso plano ele não funcionava, porque todo plano é perfeito até que ele tenha contato com a realidade. Então ele acabou de ser feito, já tem um problema. A máquina não chega, o combustível acaba, a meteorologia não deixa o helicóptero chegar, tem mil situações. Alguém sofre um problema e aí vai. Então nós começamos do básico, porque esse material aqui ele pode dar uma pane. Nós acreditávamos, como continuamos acreditando, que o bom e velho backup no papel é importante até que a tecnologia possa suprir e ser confiável. Então, não deixem de lado. Eu até hoje tenho lá meu tubo, que é um tubo de PVC, com material, com aqueles papéis grandes assim de flip chart, cheio de canetas e coisas, que eu botei lá uma alça e levo para todo lado. Se tudo der errado, aquilo está no nosso backup, para a gente guardar as informações, e foram muito úteis. Bom, voluntários são sempre um problema. Nós lidamos com servidores públicos, existe uma liderança definida. Nós trabalhamos com funcionários de empresas, também existe um chefe. Mas os voluntários de fato, voluntários soltos, são um problema. E eles são muitos. Nós tínhamos milhares de voluntários que vinham desta forma, organizados, a maior parte deles. Então, vinham principalmente de instituições religiosas, como os que estão lá em cima, mas nós recebemos voluntários assim também, olha, com uniformes muito bonitos, com muitos brevês e tudo mais assim, mas a gente não tinha a certeza da qualificação dessas pessoas, da condição delas se prover, inclusive, do que ela sabia do assunto, quanto ali ajudar ou atrapalhar. E eu vou falar mais sobre isso. Qual que é o tamanho da ajuda? Nem toda ajuda é bem-vinda. Porque nós recebemos, dentre os voluntários, pessoas que diziam assim: comandante, eu vim ajudar, mas eu preciso de uma caminhonete, 2 pessoas, que eu tenho um equipamento, um magnetômetro aqui, que ele faz uma vistoria e vai te indicar aonde perfurar. Gasolina, telefone via satélite, preciso de 2. Então, assim, não estava exatamente ajudando. Mas ele não percebia isso. E contrapor esse ímpeto de ajudar, quando a pessoa tem certeza que ela vai ajudar, mas ela está enganada.
Pessoas chegavam lá com um cão, dizendo assim, olha, meu cão, ele faz buscas. Não, pode ser igual o Plínio, meu cachorro, que busca uma bolinha. Mas você treinar pessoas, treinar cães para fazer buscas, você confia que nessa área não tem ninguém soterrado e vivo, ou então um segmento corporal, que a última chance da família fazer ali a destinação correta de seu parente não é uma coisa fácil. Mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar preparado para enfrentar e contrapor ajudas que parecem excelentes no primeiro momento. Pessoas que às vezes estavam lá querendo sozinhas desatolar um boi de quantas arrobas? 20 arrobas talvez. Aí ele ficou atolado e teve que mobilizar uma equipe nossa para ir lá resgatar o animal, digo, o boi, e ajudar o rapaz que estava ali. Pessoas sem nenhum tipo de EPI que estavam ali. Então, a responsabilidade sobre uma pessoa daquela, ela recai sobre quem? Se ela sofrer uma contaminação radioativa, se estourar uma outra barragem sobre ela. Então, eu acho que isso explica bastante, né? Pessoas que estavam lá com aquela foto de cima, com muito boa intenção, talvez, mas não se sabe. E o que será que ela faria ali se aparecesse ali uma bolsa com pertences, com documentos? Então, até segmentos corporais. Então, é preciso ter controle da área, confiança. As pessoas que estão ali, elas precisam estar cientes. Se é voluntário, assinar o termo e ela arcar com as responsabilidades que ela pode ter. Então, designamos uma pessoa para tomar conta e organizar os voluntários. Bom, esse tipo de coisa aconteceu. Um falso policial federal que apareceu lá e andava pela região buscando doações para a operação. Celulares, iPhones, coisas desse tipo, né? Então, os canalhas também envelhecem. Então, eles têm cabelos brancos, muitas vezes, né? Eles estão por ali. Então, controle a sua área, tenha atenção, cuidado com o que as pessoas estão ali fazendo, quais são as suas intenções. Porque são duas pessoas distintas, viu? Fazendo coisas das mais mirabolantes. Esse moço foi preso. E como eu disse, os nossos planos, eles bastavam 10 minutos para começarem, muitos deles, a falhar, porque as máquinas, muitas vezes, eram tão pesadas que elas afundavam. Então, aquela busca que era prevista tinha que ser modificada. Vamos fazer com a máquina, com pás, vamos fazer com... Que tipo de equipamento nós vamos fazer? Então, isso foi durando, né? Isso foi passando. E eu faço alguns destaques, né? Planejamento, acho que é a parte fundamental, porque a gente tem que pedalar, trocar o pneu da bicicleta. Esse sistema foi desenvolvido por um voluntário ainda no segundo dia. Então, tudo que nós encontrávamos em campo, e graças a Deus havia sinal de celular, era mandado para o nosso posto de comando via WhatsApp, com a coordenada, uma foto, uma descrição de tudo que era encontrado. Aquilo era cadastrado e era tratado então. Então, esse sistema foi cadastrado, criado lá, e tudo que chegava era desse jeito. Olha, o nome da equipe, encontrado no segmento. Tem as fotos, as coordenadas e o horário. Quem foi a equipe, para a gente tentar entender o fenômeno. Tudo que era encontrado. Bolsas com documentos, um resquício de uma construção qualquer, que a gente pudesse ter noção de onde ela tinha sido inicialmente deslocada, e uma série de outras coisas foram sendo feitas ao longo da operação. Mapas de todo tipo, então mapas onde a gente queria buscar e não buscou, ou não conseguiu fazer as buscas por diversos motivos, então é tentar entender o fenômeno. A locação das equipes de buscas, os conceitos, né, na ocorrência anterior lá em Mariana, todo mundo que estava naquelas letras, por assim dizer, né, no alto da barragem, as pessoas que estavam embaixo na barragem ou na cidade, todas elas foram encontradas em grupo também. Em Mariana foi assim, os grupos atingidos juntos foram localizados juntos. Lá em Brumadinho não foi. E fomos tentar entender equipamentos que tinham sido localizados, corpos de segmentos. Então, aquele ponto mais alto lá na minha laranjada é o número 14, onde a barragem ficava. 10 quilômetros até aqui, e aqui mais 10 quilômetros, até aqui mais 10 quilômetros de corpos de segmentos que foram arrastados rio abaixo. Então, entender essas localizações, entramos no sistema da empresa para saber quem estava onde. Então, essa pessoa, que era uma desaparecida, ela fez a impressão de um documento
no seu computador em tal horário, coisa de 50 segundos antes do rompimento. Então a gente sabia onde ela estava, para tentar entender eventualmente aonde ela foi parar. Sinais de rádio, sinais de celulares, horário, quem eram as pessoas que estavam com aqueles celulares, tudo isso aí ia entrando no mosaico. Aqueles pontos verdes ali são de grupos de pessoas que estavam juntas e a dispersão delas, como se fosse esse nosso grupo aqui. O amarelo, outro grupo, com cada um deles mostrando a dispersão daquelas pessoas lá. A influência da precipitação pluviométrica ou da chuva, quando havia muita chuva, essas linhas azuis, havia poucos resgates, então a chuva era um problema. Então nós fomos mudando as estratégias. A cada 6 dias, quando não havia nenhum encontro de corpo ou segmento, mudávamos a estratégia. Ela foi sendo mudada em profundidade, em tipo, em várias situações que eram constantemente estudadas. Elas foram mudadas e chegamos até hoje, ainda está ativa a operação, na estratégia 8, que são grandes peneiras que estão lá fazendo a separação entre material biológico e não biológico, para que seja enviada para avaliação. Um dos grandes aprendizados é esse daqui. Aqui são as localizações em determinado momento da operação, não é o final, não é o momento atual, mas a situação se repete. Nós entendemos e descobrimos que a maior parte dos corpos e segmentos, eles são superficiais. Até 3 metros de profundidade foi a maior parte, a predominância dos corpos e segmentos localizados. Isso vai valer para o próximo desastre. Deus queira que não aconteça, que não seja grave como esse, quer aconteça inclusive. Mas se acontecer, temos uma informação para ponto de partida. Não estamos partindo de um zero absoluto. Da ocorrência complexa, ela tem que nos ajudar a entender o fenômeno seguinte, para a gente agir melhor. Por isso que estamos aqui, né, afinal. Um mapa negativo, em que tínhamos ali as fotos das pessoas que ainda restavam por serem identificadas, e eu tive a audácia de escrever com a Luciana Chiarati esse livro, e a ideia é registrar aquilo que a gente viu lá. Tem muito de organização do cenário, tem muito do que foi a operação por dentro, tem muito do que eu falei aqui, discorrido de uma forma mais extensa, para a gente tentar entender e preparar. Esse livro nasceu porque tudo que a gente viu e ouviu era muito impactante e não podia se perder no tempo. Não tem água aqui. Certo? Obrigado. Como é que é o horário? Tá bom, 5 minutos. É 5 minutos que eu preciso. Nós escrevemos a 4 mãos e fomos aos poucos acrescentando as percepções de cada entrevistado. Bombeiros, familiares, voluntários e vários sobreviventes. Para que o texto fosse verdadeiro, mas também trouxesse a emoção de quem viveu o rompimento da barragem, que impactou vidas, enlutou o mundo e subitamente matou 272 pessoas. O livro é uma homenagem a todos eles. E é também uma reflexão sobre a nossa vida e a humanidade em cada um de nós. Pessoal, então esse é o livro que a gente escreveu com a intenção de registrar. Quem já escreveu o livro aí sabe do desafio, né? Então, é uma maneira da gente tentar que no futuro alguém possa buscar nesse fragmento desse episódio e tentar entender melhor o que vem adiante, se preparar. A gente sabe no mundo os fragmentos que a gente encontrou no passado. Então, a nossa modesta contribuição para isso. Acho que quem é do ramo lida com emergência, com socorrismo, com operações desse tipo, eu tenho a audácia de dizer que é um livro importante para ler, para refletir e para encontrar soluções ali também. Especificamente, então, sobre as ocorrências complexas de uma forma geral. Sempre o problema é esse. A gestão das emergências é encontrar o foco, porque tudo é importante.
Qual é o foco? A gente tem que saber, ele está sempre mudando. Pela manhã será um, na hora do almoço vai ser outro, amanhã será outro, na outra semana será outro. Pode ser de salvar vidas naquele momento. À tarde, aquela missão de prover a infraestrutura para o salvamento pode ter sido resolvida. À tarde é alimentar as equipes. À noite é fazer o traslado dos cães, por exemplo. Mais ainda à noite, na madrugada, fazer manutenção dos equipamentos, repor os estoques dos produtos. Então, isso é constante. Então, saber que esse foco precisa mudar, e ele vai mudar, porque a ocorrência ela é dinâmica. Coisas que a gente faz no dia a dia, você faz diferente na emergência ou naquela situação crítica. Então, os profissionais mais experientes aqui vão lembrar de situações que ele fala assim, puxa, lá eu tive que fazer dessa forma, porque a situação exigia. E qual é a decisão correta? É a decisão tomada. Não tomar decisão é um problema. Então, julgar decisões de colegas agora aqui no ar-condicionado é muito fácil, mas talvez não seja justo com quem tomou a decisão lá. Então, reproduzir aquele ambiente de pressão em que você toma a decisão é importante, e várias decisões que nós tomamos, nós não colocamos no livro, porque eu acho que não seriam bem compreendidas fora daquele ambiente, fora daquele cenário. A estratégia ela tem que ser muito clara. Se não for muito clara, não for muito bonita, tem que ser compreensível. Então você olha e fala assim, pô, mas que estratégia esquisita, eu consigo fazer uma coisa melhor. Não tenho dúvidas. Mas o que não pode nos escapar é que todo mundo tem que saber qual é a estratégia. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos evacuar as pessoas? Nós vamos avaliar? Nós vamos conversar com todos? Nós vamos alimentar? O que nós vamos fazer agora? É o momento de quê? Qual que é a nossa prioridade? Porque senão as coisas se perdem. Nós tivemos uma tripulação aérea que foi perdida no estado do Espírito Santo porque os colegas foram acionados para fazer um transporte de órgãos. Uma retirada de órgãos para transplante. Eles foram rapidamente, final do dia, e foram até o hospital e conseguiram então fazer ali a retirada dos órgãos. E na volta se acidentaram e toda a tripulação foi perdida. A melhor informação que a gente tem é que a volta não era urgente. A ida e a retirada era urgente. Então essa estratégia tem que estar muito clara para que não se coloquem pessoas em situações, por exemplo, de riscos desnecessários. Como eu falei, ali estavam todos de várias origens, mas entenderam que todo mundo tem que pousar com a proa numa certa direção, decolar e aproximar numa certa direção, numa certa situação também, porque havia ali um risco crítico de acidente, de que pessoas pudessem perder a sua condição de, inclusive, receber o resgate. As famílias aqui participavam a partir de certo momento da operação, e naquele momento, por circunstâncias, coube a mim conversar diretamente com as famílias. Eu garanto que foi o dia mais difícil da minha carreira profissional, enfrentar ali os olhares de cobrança das famílias, e todos eles plenamente justificados e justificáveis, porque elas tinham urgência. Então, tudo que a gente fazia precisava ser com foco nas famílias, no objetivo de socorrer melhor. Então, elas participavam muito ativamente, nos davam muitas dicas, nos davam muitos detalhes que nós, às vezes, sozinhos não perceberíamos. Então, isso foi muito importante. Então, perceber se a comunidade, em que medida ela pode e ela deve participar, porque, afinal de contas, tudo aquilo que foi feito lá e o que a gente faz é em prol das pessoas que estão sendo atendidas. Então, dar a elas a oportunidade de participar, eu acho que é muito, muito importante. As equipes interagirem, então, ao final do dia, de fato, havia um grande círculo onde todo mundo relatava ali as dificuldades que havia passado. Olha, a máquina não funcionou em tal lugar. E a outra equipe dizia assim, então me empresta essa máquina amanhã que eu vou utilizar porque lá está me faltando. Então, um colega aprender com o outro é também fundamental. A vida é muito curta para a gente errar tudo sozinho. É preciso aprender com os erros alheios. Se a gente puder ensinar, melhor ainda. O melhor modelo que a gente percebeu de ajuda é a ajuda no formato de força-tarefa. Então, o Dr. Carletti, por exemplo, quando ele vai fazer aquele churrasco caprichado na casa do senhor, 20 pessoas, no final todo mundo disser assim, eu vou ajudar, doutor, eu vou lavar a louça, mas todos os 20 lavarem a louça, não tem jeito.
E às vezes, quando a gente vai para emergências, você quer fazer aquilo que você sabe de melhor ou aquilo que você tem informação. Mas se todo mundo for lavar a louça lá na casa do Dr. Carletti, no churrasco, vai faltar gente para recolher o lixo, para limpar as vasilhas, para fazer uma série de outras coisas. Então, a melhor ajuda é essa daqui. Eu dou exemplo dos valorosos colegas bombeiros lá de Santa Catarina, na pessoa do Coronel Parisotto. Eles foram para lá em força-tarefa, autônomos. Eu levo a minha comida, a minha bebida, o meu saco de dormir, eu não vou demandar nada. Essa ajuda cai do céu. Então, quem vai num ambiente como esse, autonomamente, é um anjo. Porque lá no Rio Grande do Sul, infinitas pessoas estavam querendo ir ajudar. Mas eu fiquei imaginando, e eu não fui, imaginando que eu seria mais uma pessoa para beber, para comer, para se eventualmente eu me machucar e precisar de atendimento. Então é importante avaliar como você vai oferecer ajuda. Então muita ajuda não é ajuda, ajuda que pede ajuda, essa não é ajuda de jeito nenhum. Ele tem que ser autônomo. Então a força-tarefa eu acho que é o melhor modelo, ele nos mostra que é cada vez mais necessário. Todos estamos ali precisando realmente um dos outros, isso não é apenas retórica, nós precisamos ajudar, estar ali aos colegas. Quando a médica machucou na Antártida, foi a outra pessoa que foi lá ajudar a fazer a lanternagem no braço dela, né, que estava machucado. Então a gente tem que ter abertura para ajudar os colegas e ser ajudado. A liderança tem que ser muito clara, ou ela é imposta, ou ela é delegada, ou ela é assumida, mas não pode haver dúvida. Quem é o líder? A ele cabe a responsabilidade por tomada de decisão, as dores pelos resultados tomados naquele momento. As pessoas têm que entender isso. E o líder não é o melhor. O líder não é o melhor. A doutora mostrou aqui o Ernest Shackleton, que é para mim um ídolo, assim, uma pessoa que merece ser muito bem estudada, que esteve lá na Antártida e fez várias missões muito interessantes. O líder é aquele que consegue reunir os seus comandados, reunir os seus melhores talentos e produzir uma belíssima melodia. Talvez ele não toque clarim, trompete, violino, mas ele consegue fazer e assume a responsabilidade pela sinfonia. Ninguém vai na orquestra para ver o líder, para ver o maestro, você vai para escutar a orquestra. E ele às vezes passa desapercebido. Mas o líder é esse, e a liderança tem que estar muito clara. Liderar pelo exemplo, de nada adiantaria a gente ficar, eu e meu colega, nós ficávamos dizendo que todo mundo tem que fazer o melhor possível, se a gente fosse dormir no hotel, e não dormir no colchãozinho improvisado lá, como todo mundo dormia. Não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Mas você perde a sua equipe quando você fala uma coisa e executa outra. É importantíssimo ser exemplo, ainda mais na dificuldade. A nossa liderança, a nossa amizade, tudo será treinado, será testado na dificuldade. Quando eu estou bonito, cheiroso, dinheiro no bolso, sendo elogiado pelo chefe, é fácil gostar de mim, facílimo, pagando cerveja para os outros, para os amigos, facílimo. Quero ver gostar de mim quando eu tiver barrigudo, né? O desodorante vencido, faltando dinheiro, devendo na praça e o chefe me achando que eu sou um sujeito esquisito. Então, a liderança vai ser testada nesse momento, quando houver dificuldade, falta, tomada de decisões que vão atrapalhar, vão contrariar os outros. Então, ser líder e Por favor. O exemplo de Brumadinho serviu a nível nacional. Esse exemplo de Brumadinho está servindo a nível nacional sobre a outra? Doutor, eu espero que sim, porque esses problemas são recorrentes. Quem está aqui, tem gente de vários lugares do Brasil, eu acho que isso só muda o problema, né? Só muda o problema, mas eu acho que sim. Em Minas Gerais nós temos uma questão aguda, porque afinal de contas o estado se chama Minas Gerais. Então, naturalmente, é onde há mais chance disso recorrer. E tem acontecido, mas eu acho que há avanços. Por exemplo, esses treinamentos conjuntos, eles vêm aumentando, eles vêm sendo mais regulares, vêm sendo mais consistentes, eu acho que é importante. Nós tínhamos 53 cães no Brasil, agora temos mais de 300. Isso já ajudou muito. Mas, lamentavelmente, nós somos um país que depois do cadeado estourado, é que se troca o cadeado. Mas nós estamos aqui, eu vejo, pelas reações que vejo na plateia,
é de que nós precisamos fazer parte da solução. Então, se eu delegar segurança, se eu delegar melhoria para o meu vizinho, para o meu colega, esquece. Você deve ser parte da solução. Você deve ser parte. Nós temos em toda a equipe pessoas que só veem problemas, né? São os negativos alfa, eles são sempre negativos, tudo vai dar errado. Você leva uma solução, ele tem 2 problemas prontos para acabar com a sua solução, e ele vive daquele jeito, ele sempre achando que não vai dar certo, porque não há situações ideais. Se você procurar o momento ideal para agir, quando é que será esse momento? Jamais. Então é preciso agir mesmo com as dificuldades. Agir controlando o risco, por isso a experiência, por isso o treinamento, por isso os protocolos. É preciso treinar, é preciso preparar, e essa pessoa muitas vezes ela não percebe que ela tem esse comportamento. E a gente tem também o atleta do sofrimento. Esse sofre demais. Ele fica ali na equipe e tudo que se você colocar ele para trabalhar de dia, ele reclama do sol. À noite, ele vê um problema. Poxa, à noite está escuro, está frio. Ah, mas vou te dar aqui uma bota nova, ela custou $5.000, é a melhor bota para andar no gelo da Antártida, menos 60, ela é chique. Está muito pesada, essa eu não gosto, ele sofre, né? Ah, eu vou te dar uma Ferrari, mas eu tenho que pagar o IPVA. Então ele vive sofrendo, ele tem compulsão por entender e procurar o errado, o desfavorável em todas as situações. Essa pessoa vive ali sofrendo, né? Então são atletas do sofrimento. Essas pessoas têm que ser identificadas e orientadas, porque isso contamina a equipe, isso não é bom. A tristeza contamina, a alegria nem sempre, mas a tristeza contamina as questões emocionais. Shackleton, quando foi fazer a sua última investida, pegou os mais aborrecidos e botou no barco dele e levou embora. Falou assim, ó, aqui eu controlo. Se esses caras ficarem lá longe, eles vão matar todo mundo. A equipe vai se destruir. Vai contar o final do filme, eles vão sair no braço. E tem pessoas assim também, olha. Tem uma personalidade fogueira, ele sabe tudo. Se você falar assim, ó, eu fiz medicina, ele fala assim, eu fiz medicina e direito. Então se você falar assim, eu fiz medicina, direito e fiz cirurgia, ele fala assim, eu trabalhei com o Dr. Carletti, aí ganhou, né? Ganhou de todo mundo. Ele sempre tem uma coisa a mais que todo mundo. Ele é o super, alguns chamam de chato GPT. Ele sabe tudo. Ele sempre busca protagonismo, porque ele quer ser o centro das atenções. A luz dele é muito forte, muito brilhante, mas chega uma hora que a gente não consegue nem olhar para ele, ele brilha demais. Quer ser o protagonista. Aquela luz incomoda, a fumaça que ele solta é tóxica e vai nos matar. A gente então se organiza e acaba por apagar ou tentar apagar aquela fogueira. Mas ele não percebe, ele acha que ele está ajudando. Então é preciso fazer com que ele perceba que esse comportamento não é bem-vindo. Essa luz dele está demais. Outra luz é melhor nas emergências. Eu imagino que essa luz seja mais adequada. A vela, ela produz uma luz que é muito agradável. Ela não nos ofusca, não produz muita fumaça, não vai nos trazer nenhum problema. A vela é o símbolo do conhecimento, inclusive. Se uma vela se apaga, outra pode acendê-la. E tem um livro muito famoso, o livro mais lido na história da humanidade, que traz uma reflexão sobre a vela, sobre os ambientes escuros, inclusive, que são as emergências. Esse livro, ele fala que uma vela, num ambiente escuro, não deve ser colocada debaixo da mesa, deve ser colocada no alto, porque lá do alto ela produz um milagre. Basta uma pequena parcela de luz para debelar uma grande parcela de escuridão. Então a gente não precisa brilhar o tempo todo. Tem que brilhar do jeito certo, na hora certa. Porque cada vela brilhando de um jeito pode produzir aquelas imagens que a gente vê nas procissões, né? As pessoas assim, cada um com a sua vela, iluminando um pouquinho. E fica para a gente a reflexão. A gente está sendo mais vela ou mais fogueira? Qual que é o controle da nossa vaidade? Eu tenho que controlar a minha vaidade. A gente fala de controlar dos outros, né? A gente tem que controlar a nossa. A nossa. Porque a emergência é feito isso aqui. Todo mundo participa. Todo mundo participa. Se a informação chegar errada e vier trocando informação e ela for sendo deturpada, a gente demanda uma tarefa que talvez não vai ser cumprida porque nós não conseguimos cumprir adequadamente. Então todo mundo participa. Quais são os cursos necessários para a gente atender uma emergência? Alguém arriscaria um curso importantíssimo para atender emergências?
Tem vários cursos, né? Nós aqui temos vários cursos. Mas eu faria uma reflexão sobre essa imagem aqui, olha. Nós não sabemos dizer, pelos uniformes desses rapazes aqui, qual curso eles fizeram. Nem se são bombeiros civis ou militares, se são voluntários, se são de qual departamento, que estado eles estão. A única coisa que nós sabemos dizer é que eles se envolveram até o pescoço para fazer o melhor que eles podiam fazer. Nós podemos dizer que o uniforme deles tem a cor da esperança, que na emergência complexa, na emergência, é o que as pessoas esperam, que você se dedique, muito mais do que ter curso, ter canudo, ter isso ou aquilo. O que vai fazer a diferença é que você possa se colocar à disposição para fazer o seu melhor e talvez dizer, conte comigo, é isso que eu posso fazer. E confio em mim que eu vou dar o meu melhor. Estou bem treinado, eu me capacitei, eu estou com o coração aberto para fazer o meu melhor. É com essa reflexão que eu me despeço, deixando aqui meus contatos e uma respeitosa continência a todos os profissionais da emergência. Que Deus abençoe a todos.